o Inventando Moda de hoje vai conversar com a dentista a doutora Camila Albuquerque para saber tudo sobre harmonização orofacial. Você já escutou falar sobre isso? Quero te agradecer, doutora Camila. Muito obrigada por você ter vindo, ter aceito o convite. Obrigada a você pelo convite. Eu estou muito honrada de estar aqui. Nada, imagina. Eu queria conversar um pouquinho com você primeiro para te conhecer melhor, saber qual é a sua formação. Então, eu sou dentista. Minha primeira especialização foi em implantodontia. Então, eu sou implantodontista, mestre em odontologia e tenho pós-graduação em harmonização orofacial, tanto pela FAIP e pelo Mark Institute, em Miami. E é minha paixão hoje, né? Gente, além disso, é porque ela é bem humilde, sabe, gente? Mas, além disso, ela dá aula na FESO. Verdade. Não é isso? Sou professora da FESO, amo dar aula. Acho que, na verdade, a paixão principal é que, desde que eu me formei, eu sou professora, há 12 anos já. Gente, isso é muito bacana. É. E você dá aula para todos os alunos, né? Isso da FESO. Na verdade, atualmente eu dou aula para praticamente todos os anos, exceto o quarto ano. Então, eu estou bastante em contato com eles aí. E, para mim, é uma maravilha, que quanto mais a gente ensina, acho que a gente aprende muito mais, né, do que ensina. Com certeza. Para mim, é uma escola sempre. Não, e é bom que você tem que estar se atualizando o tempo inteiro, exatamente, né? Acaba que demanda muito isso, né? Você ensinar, você tem que estar sempre aprendendo. Eu acho que o aluno te pergunta, ele traz até novidade, traz coisas novas, e a gente tem que estar buscando o tempo todo. As perguntas, acho que são... As perguntas, acho que é o terror de qualquer professor, né? Falar, ai, meu Deus, o que vem de pergunta? Não, hoje a gente tem a ajuda, né, do professor Google. Então, o aluno, ele entra, professor, eu vi no Google, eu vi um artigo, eu vi isso, eu vi aquilo, e a gente tem que, com certeza, estar antenado, estar buscando. Mas é uma delícia, eu gosto. É um desafio, mas é muito bom. Ah, imagina. E o que te fez se tornar dentista? Então, eu acho que eu tenho o maior dos exemplos em casa, que minha mãe é dentista. É mesmo? Minha mãe é dentista, ela é professora. Ela é coordenadora. Tudo explicado, gente. Ela seguiu os passos da mãe. É verdade. E, na verdade, não foi tão assim... Eu não percebi, né, isso. Inicialmente, eu falei, quando no colégio ainda, minha ideia inicial era fazer medicina. Aí eu fiz vestibular e aí me telefonaram, falaram, você quer fazer odontologia? E eu não sei o porquê, eu nunca tinha pensado. Minha mãe é dentista, acho que é aquilo. Não vou fazer, vou para outra área, não, porque é da saúde também. Vou seguir meu próprio caminho. Vou seguir o meu caminho. E aí me ligaram, como era no meio do ano, eu falei, bom, vou fazer, e tenho 6 meses aí. Para saber se gosto ou não, se eu não gostar. Exatamente, me apaixonei, amei. E desde o início eu percebi que era exatamente onde eu tinha que estar e o que eu tinha que fazer. Gente, que massa. Eu acho que é muito bacana quando a pessoa consegue se encontrar, assim, né? Porque são tantas opções de carreira, né? E aí, de repente, você fala, não, gente, é isso, me apaixonei. Realmente era o que eu queria fazer. E seus olhos brilham, assim. Sim, eu gosto quando muito. Você fala de odontologia, realmente dá pra ver que é a sua grande paixão. E, Camila, você não é daqui de Teresópolis e acabou escolhendo a nossa cidade. Por que você escolheu Teresópolis para morar e para trabalhar? Então, na realidade, o meu marido recebeu um convite bem legal aqui em Teresópolis. E aí chegou em casa, e agora? Vamos. E eu estava profissionalmente, acho que no meu melhor momento da profissão em odontologia. Eu estava na Marinha, trabalhava na Marinha. Dava aula no pós-graduação de implantodontia, na UF, enfim. Eu estava, no momento, trabalhando demais. E na Marinha eu tinha conseguido estar na clínica que eu mais queria, que era de implantodontia na época. E eu falei, mulher, acho que a gente sempre, né, põe a família ali em primeiro lugar. Não tem jeito. Eu falei, não, vamos. É o que você quer, é o que vai ser melhor. E também a questão, a gente já tinha, Maria Eduarda, da Dudinha, já tinha 2 aninhos, da violência, né, que infelizmente é uma realidade. E a gente queria também proporcionar isso a ela, para ela ter uma liberdade um pouquinho maior, viver num lugar mais tranquilo. E eu não tenho dúvida que foi a melhor coisa que a gente fez, né? Estou muito feliz aqui. Tá, estou adorando. Pô, que bacana. E como é que é o mercado, esse mercado da odontologia aqui em Teresópolis? Então, quando eu cheguei aqui em Teresópolis, eu mudei minha rotina, né? Minha vida era assim, fez assim. Porque eu trabalhava muito e, de repente, eu me vi dona de casa. Eu não cheguei trabalhando.
E aí, uns 6, 7 meses depois que eu estava aqui, eu engravidei da minha segunda filha. O que eu fazia, eu descia, eu ainda fazia cirurgia de implante. Eu saí da Marinha, saí dos cursos, mas eu ainda operava no consultório. Então, você ficava descendo e subindo até o 9º mês. A última cirurgia que eu fiz, a Malu, eu estava grávida de 9 meses. E aí, quando eu parei, eu falei, bom, agora eu vou ficar com as meninas. E uns 6, 7 meses da Malu, depois de nascida, surgiu a possibilidade, concurso para a FESO. Falei, vou tentar. E deu super certo. Eu moro pertinho da faculdade, então, assim, minha vida ficou bem tranquila. Consegui dar aula, que é uma coisa que eu sempre fiz, sempre gostei. E conciliar, né? A família com a carreira. Exatamente. Que é um grande desafio hoje da mulher. Né? Eu acho que é o desafio da mulher moderna, né? A gente conseguir trabalhar, dar conta dos filhos, ir na apresentação do marido, da casa, ir na apresentação da escola, ao mesmo tempo dar conta dos deveres da faculdade, do trabalho em si, mas... Graças a Deus deu tudo certo. Pô, que bacana. Doutora Camila, eu vou agora abusar um pouquinho de você, porque eu quero que você conte pra gente quais as novidades voltadas para a harmonização facial. Quais são as novidades que tem no mercado hoje? Então, a harmonização facial hoje é um leque de opções. A gente tem muitos recursos, né? Primeiro, o que seria a harmonização facial? Na realidade, o nome já diz, a harmonização orofacial, a gente tentar harmonizar oro, que é a parte de boca, de dentes, com a face. Né? É difícil você ver uma face, você tirar o sorriso da face, trabalhar só nele, devolver e tudo bem. Não. A gente tem a moldura do nosso sorriso, que são os lábios, que são os olhos, que é a bochecha. Né? Quando o paciente sorri, ele sorri. Tem gente que fala assim, sorri com os olhos. Já ouvi falar? Então... É um todo, né? É um conjunto, na verdade. Todo. Então, quando o paciente faz, de repente, lente de contato, faz um trabalho lindo em dentes, e ele sorri, às vezes, o lábio dele, de um lado, fica mais baixinho que o outro, então cobre um pouco desse sorriso. E aquele trabalho tão lindo que você ficou um tempão lá batalhando para fazer, fica escondido. E o paciente, às vezes, não gosta, mas ele não sabe exatamente o porquê. Por quê? E a harmonização orofacial veio para melhorar o acabamento desses trabalhos odontológicos que são feitos há muitos anos, né? Desde sempre, a odontologia estética ganhou muito, que seria o uso da toxina, o preenchimento, temos fio. A gente tem uma infinidade de procedimentos aí que a gente pode trabalhar para melhorar a finalização dos nossos casos. Entendi. Mas aí agora como é que funciona? Por exemplo, eu, né, sou paciente, aí estou assim, ai, gente, não sei, tem alguma coisa aqui que eu não estou achando legal. Aí eu vou lá, te procuro e falo, então, doutora Camila, tem alguma coisa aqui que não está combinando. Não está batendo. Não estou 100% satisfeita com a minha aparência. E aí você consegue fazer um estudo? Eu consigo fazer. Como que a gente trabalha? O paciente chega ao nosso consultório, a gente sempre tem esse cuidado de ouvir a queixa principal. Que às vezes o paciente sorri, nossa, meu olho já bateu naquele canino, que é aquele dentinho dela. Aí você já me chamou a atenção, mas a queixa dele não é esse canino, porque a família toda dele tem aquele dentinho daquele jeito, não incomoda o paciente. A queixa dele é a cor do dente. Então, assim, a gente procura saber a queixa principal do paciente. E muitos pacientes, doutora, estou na sua mão. Eu quero que você veja, faça uma análise facial, o que você pode fazer de melhor. E aí a gente faz fotografias, né? A gente fotografa o paciente de frente, de perfil. E dentro de um programinha de computador, a gente vai fazendo todas as medições dessa face. A distância de um olho para o outro tem que ter a mesma distância do nariz, o terço médio tem que ter a distância do terço superior com o inferior. Então, matematicamente, a gente já viu que é comprovado que as faces bonitas, as pessoas bonitas, elas têm matematicamente a mesma proporção, apesar de serem tão diferentes. Né? Mas então a gente tem como, aí tem a máscara FI, que Steven Marquardt fez, né, o cirurgião plástico, a gente tem como montar essa máscara sobre o rosto do paciente. E essa máscara que tem as medidas perfeitas. Tem as medidas perfeitas. Então, assim, a gente tem muito recurso também em computador para conseguir ajustar. E, às vezes, o paciente tem uma queixa, a gente consegue, através de imagem, mostrar para o paciente, olha, você tem essa discrepância, tem essa condição, a gente tem como trabalhar dessa maneira. E aí ele vai visualizar o que vai acontecer com ele, o que ele pode ter de ganho. Que é sempre buscando valorizar o que ele já tem de belo e melhorar aquilo que ele tem, que talvez não esteja tão bacana assim. Bacana. Eu acho que o que eu acho mais legal é você conseguir mudar a pessoa, né? Fazer aquelas pequenas transformações sem
que a pessoa mude por completo. Porque às vezes você olha, a pessoa mexe tanto que tu fala, nossa senhora, o que aconteceu? Não reconheço. O que aconteceu? Não reconheço. Então, acho bacana, assim, é uma coisa bem sutil. Né? E que você falou, tipo, o que a pessoa tem de bacana, ok, a gente não precisa mexer. Vamos mexer para melhorar a aparência da pessoa. Né? E é o resultado imediato. Então, o bom que a gente trabalha... E a principal opinião ali é a do próprio paciente. Então, ele trabalha com o espelhinho na mão. Se eu for fazer um lábio, por exemplo, eu vou preenchendo e o paciente vai vendo, na mesma hora, o resultado. Dá um pouquinho de edema? Dá, mas é muito pouco, é muito sutil no momento. Então, a gente consegue ir trabalhando aos pouquinhos. Ele pode ir para casa, se ele chegar em casa, ó, doutor, acho que eu quero um pouquinho mais. A gente tem como marcar uma outra consulta, fazer um pouco mais. Então, eu acho que... Para tudo na vida, o menos é mais. Acho que o melhor de tudo é você sabendo que você pode botando aos pouquinhos, né? Porque senão, às vezes você quer exagerar, fica com aquela consigo, com a coisa horrorosa. Né? E ao invés das pessoas te elogiarem, as pessoas criticam muito por causa daquele... A pessoa perde um pouquinho a essência dela, né? De quem ela era. Acontece do paciente buscar tantas coisas ao mesmo tempo... E, ao invés de ele ficar satisfeito, ele, às vezes, não se reconhece. Isso é um problema, né? Porque você perde um pouco da sua referência. Você se olhar no espelho e não se reconhecer. Isso é muito ruim. Então, o ideal... botar um pouquinho, né? Você ir fazendo poucas, né? Vai fazendo incrementos pequenos, vai fazendo essa alteração ao longo do tempo para o paciente também se reconhecer e se gostar mais, né? Do que, de repente, você chegar e fazer uma quantidade muito grande e perder a identidade desse paciente. E você já conseguiu transformar a vida de muitas pessoas? Muitos sorrisos e muitas faces, com certeza, já mudaram. Não tem como, né? A gente faz esse trabalho, o paciente fica super satisfeito. E eu acho que a maior recompensa para o dentista, para quem trabalha, é exatamente essa. O paciente olhar para você... Eu estou me amando, eu estou linda, eu adorei esse resultado. Às vezes você tem que ligar para o retorno. Eu digo que paciente de botox, que tem hiperfunção, parafunção, você não precisa nem ligar. Deu 6 meses, ele mesmo já está telefonando para... Porque ele gostou tanto. Exatamente, é um resultado tão bacana e tão simples, né? Um procedimento, não é um procedimento complexo da gente fazer. Que ele fica tão satisfeito que ele mesmo quer dar continuidade nessa questão aí para ele. Gente, muito legal. E o Botox, ele funciona também para quem tem, por exemplo, bruxismo, ou então aquele sorriso que aparece a gengiva? Muito. Na realidade, a gente hoje, na odontologia, trabalha muito justamente com esses casos que a gente tem o ganho funcional e, consequentemente, estético também. Exatamente para bruxismo. Né? O bruxismo é aquele hábito que a pessoa tem, às vezes, à noite, de ranger os dentes, ou o apertamento que a pessoa, sem perceber, ela fica apertando os dentes, exatamente. Muito associado a estresse, né, a muito trabalho, e a pessoa não percebe que ela faz isso. E o Botox está aí para isso, ele ajuda muito a paralisar e a dar um conforto absurdo. O paciente sente uma melhora muito grande com isso. E o sorriso gengival também. Às vezes a pessoa sorri, mostra muito. E existe sorriso gengival inferior também. Tem pessoas que sorriem e mostram a papila gengival, aquele triângulozinho entre os dentes, né? Que mostra o superior e inferior. Então, a gente vai no depressor do lábio inferior, né? Faz umas bem precisa ser aplicação local, e você vai relaxar. Esse músculo, ele está hipercinético, ele está com uma força maior do que ele deveria. E você devolve, né, a harmonia para esse sorriso. Então, imagina, você faz um trabalho lindo, só que o paciente, doutor, eu sorri, aparece muito meu dente. E, às vezes, não é a questão do dente, é a questão mesmo muscular. Ele sorri e ele contrai mais do que ele deveria. E a gente tem como resolver. Então, 6 meses depois, esse é o tipo de paciente que, com certeza, vai telefonar. Com certeza. Doutora, porque realmente... Esteticamente é feio, né? Você dá aquele sorrisão chama muito atenção. Chama atenção. Chama. Mas o correto é a gente não mostrar, né, praticamente nada de dentes inferiores. E os dentes superiores, quando a gente sorri, ele se aproximar do lábio. Ele não pode morder o lábio e ele não pode estar lá para cima mostrando toda a gengiva. Também não é, né, o que esteticamente funciona melhor. Mas, enfim, tem pessoas que não, é minha identidade, esse sorrisão largo, eu acho lindo, então ótimo. Isso mesmo, a gente tem que se gostar primeiramente, né?
Com Mas, em certeza. geral, as pessoas preferem muito quando a gente faz a aplicaçãozinha lá da toxina e suaviza, né? Fica um sorriso mais suave. Para a mulher, ela fica com aparência mais de mulher, né? Não tão infantil, assim. Eu acho que fica bem bacana. E quando faz a aplicação de Botox, esse resultado, a pessoa demora quanto tempo para ver o resultado do Botox? Então, o Botox ele começa a atuar entre 3 a 10 dias. Ele tem o seu efeito máximo em 15 dias. Aí então, o tempo 15 dias você já sabe como é que vai ficar. vai ficar daquela forma, exatamente. E aí você falou que ele dura normalmente 6 meses. Vai variar muito. Tem paciente que, por exemplo, que corre, que malha muito, que é muito expressivo. Para esse paciente, pode ser que dure um pouquinho menos. Paciente que faz uso de Botox há muito tempo, às vezes o tempo para ele, esse timezinho, ele é um pouco reduzido. Varia de pessoa. Então, ele pode começar, né, a diminuir bem o efeito entre 2 a 6 meses. Entendi. E já com o ácido hialurônico, já dura como mais é que é o tempo. efeito dele? Então, o efeito dele é imediato. Bacana, hein? O paciente já sai Isso é bom, de lá, já sai de lá transformado. Já sai de lá sabendo como vai ficar. Claro, no dia seguinte pode dar um pouquinho de edema. E é engraçado que às vezes as pessoas fazem lábio. Eu amei o meu lábio, achando que... Aí depois diminui um pouquinho o edema. Mas saiu o meu preenchimento. Eu falo, não, na realidade não saiu. Ele está aí, ele aumentou o volume, mas não ficou tanto com edema. Então, mas eu gostei como estava com edema. A gente pode aumentar. Aí pode aumentar um pouquinho mais. Pode aumentar um pouquinho mais. E ele pode durar 1 ano, 1 ano e meio. Ele dura mais tempo. Legal. E para aumentar, vamos supor, fiz. Aí eu falei, poxa, eu queria um pouquinho mais. Precisa esperar algum tempo entre uma sessão e outra? Não, o Botox sim, o preenchimento não. É bacana esse negócio de poder colocar aos pouquinhos, né? Para não ficar com aquela boca tipo Anitta, né? Que todo mundo criticou, né? É verdade. Isso aí é muito importante, ter esse cuidado, esse feeling. Tanto o paciente, principalmente o profissional. Saber até onde a gente pode ir para não ficar uma coisa muito over, não ficar o excesso, né? Acho que o bom senso, para tudo na vida, ele é fundamental. Verdade. Principalmente quando a gente está cuidando de uma outra pessoa. Né? Tomar esse cuidado é E quando é estética, né? Estética facial, que imagina, não tem como você primeira esconder. coisa, exatamente, que a pessoa vai chamar a atenção é o sorriso, é o lábio, né? Então tem que tomar esse cuidado, com certeza. Infelizmente, a gente vai ter que dar uma pausa, mas a gente já volta falando mais sobre harmonização facial. Não sai daí.